sobre tudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Estamos de volta aqui. Olá, eu sou Aloysio Vilar, segundo episódio de Sobre Tudo e Mais Alguma Coisa. Programa que é para ser semanal. Aí você me pergunta, mas semanal? Ontem estreou um e outro, hoje já tem um segundo episódio. Por quê? Porque o mundo não para, amigo. Mesmo com o coronavírus, o mundo não para. Estamos gravando num domingo que tem tudo para ser histórico. Aconteceu tanta coisa nesse final de semana que a gente não podia deixar passar. Você está vendo na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta? Não importa, mas sendo gravado no domingo, podem acontecer coisas na segunda, então estejam atentos que o mundo está doido. Aonde você pode ver esse programa? No canal SDC Produções no YouTube. Lá, além desse programa, tem um programa sobre cultura que entrou ontem e vários curta-metragens que nós fizemos, SDC Produções, eu, o Santo Cruz e mais uma galera muito bacana. Tem vários lá. Sexta passada estreou o Gabinete de Crise, na próxima sexta, Home Office, que é um parecido com o que a gente está fazendo agora, mas só que é de humor, de ficção. E você também pode assistir no Arson, no Spotify, aplicativos de áudio. Você pode assistir na íntegra este programa, que é um assunto sério, com pessoas muito interessantes, que tem muito a falar, que é fascismo, nazismo, racismo e manifestações. Estou aqui com Marta Caminha novamente, produtora, pessoa que mais entende de leis de incentivo que eu conheço, uma pessoa engajada na cultura e minha amiga, que é o mais importante para mim, há mais de 15 anos. Bem-vinda novamente, Marta. Estou aqui com o Leonardo Oliveira, nova geração chegando aí, o cara da Gazeta do Rio, neste domingo estreando o nome Gazeta do Rio, né? Mudou de Gazeta para Gazeta do Rio. Garoto, eu fui CNSRZD, cinegrafia CNSRZD cresceu, se multiplicou, está em várias áreas agora. Cara que é fera, Leonardo. Com meu poeta, meu grande parceiro Alexandre Vale, fizemos sambas lindos juntos. Alexandre Vale, que é estandarte de ouro, que é sambanete, que ganhou prêmio pra caramba. O cara que virou apresentador agora também em redes sociais. Um grande parceiro, uma pessoa muito inteligente, que tem muito a acrescentar ao nosso papo aqui. Agradecer imensamente a vocês, ao Hernani Cardoso, que daqui a pouco está pintando aqui também, está com um probleminha na sua internet, mas já vai entrar. Eu estou falando demais, vamos bater papo, né? Eu queria falar com vocês o seguinte, eu anotei aqui, porque eu não sou tão bom de decorar, não sou ator, né? Em 1991, um rapaz chamado Rodney King foi espancado na Califórnia quase até a morte. E em 92, os policiais que fizeram isso com ele, brancos, foram inocentados, num júri quase todo branco. Por causa disso, a Califórnia viveu 3 dias de grandes confrontos, de grande guerra. As pessoas não se conformaram com isso. Esse caso do Rodney King ficou famoso, todo mundo conhece essa história. Agora, essa semana, nós tivemos mais um caso. George Floyd, em Minneapolis, foi assassinado pela polícia na frente das câmeras. Um policial colocou o pé em seu pescoço, mesmo implorando para que não fizesse, que ele não estava conseguindo respirar. Ele foi assassinado, e por causa disso, os Estados Unidos está em guerra. As pessoas foram para a rua, não quiseram saber de pandemia, coronavírus, estão pressionando, atacaram a CNN, estão atacando a polícia, estão tendo barricada, incêndio. Cacete A4 está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, todo dia acontece um George Floyd, todo dia acontece um Rodney King. Nós tivemos N casos, só para ficar nos mais recentes. Ano passado, um pai de família teve seu carro fuzilado com 80 tiros, nada aconteceu. Semana passada, o jovem João Pedro tomou tiro nas costas, o seu corpo foi levado do local para que não fosse descoberto, mas a repercussão foi tão grande que jogaram o corpo dele em um local. Nós tivemos aqui, o Estadão lançou ano passado, que 75% dos assassinatos no Brasil são relacionados a negros. E entre 2012 e 2017, 255 negros foram assassinados no Brasil. A Marta é parda, o Hernani, que vai entrar, é pardo, eu, Alexandre, nós somos brancos, mas nenhum latino é branco, na verdade. É nosso lugar de fala? Provavelmente não é nosso lugar de fala a respeito de cor, de raça, mas é nosso lugar de fala, sim, porque nós temos voz. E eu acho que nós temos que falar, porque não basta não ser racista, a gente tem que combater o racismo.
Então, depois de tanto falar, eu pergunto a vocês, por que que nos Estados Unidos o povo vai para a rua quando acontece alguma coisa e o brasileiro é tão cagalhão nessas horas? Eu queria muito saber a opinião de vocês. O Hernani está entrando aqui. Eu queria saber a opinião de vocês. Por que que no Brasil, quando acontece alguma coisa, como acontece nos Estados Unidos, como aconteceu com o George Floyd, Rodney King, em vez do povo ir para a rua, faz nota de repúdio? Quem quiser, fica à vontade para começar a falar. Cheguei, gente! Desculpa o atraso, perdão. Bem-vindo, Hernani. O papo aqui hoje é parada braba, é racismo, é nazismo, fascismo, tudo aquilo que não gostam que a artista fale, a gente vai falar aqui hoje, porque a artista tem que falar. E a pergunta para vocês é: por que que nos Estados Unidos o povo vai para a rua quando o negro é assassinado, e aqui fazem nota de repúdio? Com vocês agora. Quem quiser falar. Eu posso começar? Alguém que quer falar? Ou eu já posso começar? Pode, vai. Então, eu acho que aí a gente tem que buscar, a gente tem que voltar na história, né? A história do Brasil e a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm de uma construção desde a independência deles e também pelo fato marcante da Segunda Guerra Mundial e tudo que aconteceu com os Estados Unidos naquele momento. Os Estados Unidos têm uma noção de democracia e de liberdade muito maior do que nós, do que o Brasil. O Brasil, se você for pegar em tempo histórico, o Brasil tem pouco tempo de democracia. A minha avó morreu com 103 anos. Ela tinha uma noção, ela tinha uma vivência do racismo que chegava a ser difícil de discutir, enfim, você não entendeu? Ela tinha alguma coisa dentro dela porque ela viveu um período da história onde o racismo era muito presente. Os Estados Unidos, ele tem a sociedade americana, ela preza por uma liberdade, uma igualdade de direitos. Óbvio, a gente tem que olhar cada região dos Estados Unidos e a gente tem que entender que, de uma forma geral, eles são, sim, racistas, assim como nós. Mas, enquanto sociedade organizada, enquanto liberdade de individuais, né, garantias dos direitos individuais, os Estados Unidos têm uma noção muito mais certa e uma confiança muito maior na justiça. Então, eles vão para a rua porque eles acreditam que eles vão ser ouvidos, né? E vai existir uma consequência para aquilo, embora seja lenta e tímida. No Brasil, a gente ainda vive num inconsciente coletivo de que o racismo é exceção, de que não tem, enfim, que... E ainda mais agora, com um discurso que é repetido na cabeça de todo mundo, de que são casos isolados, temos todas as mesmas oportunidades, parem de falar sobre negros ou índios, não, somos brasileiros. E isso é uma inverdade, a gente ainda vive as consequências da escravidão. E eu acredito que a maioria das mazelas da sociedade brasileira vem na herança desse período que foi muito grande, muito marcante na nossa sociedade. Então, sim, a gente ainda tem um caminho muito grande até que a nossa sociedade vá às ruas e grite e não suporte mais o racismo que a gente vê todos os dias, que é o assassinato da população negra. Boa noite, gente. Estou animado hoje. Boa noite. Quem quiser aí, fica à vontade para continuar falando. Bom. Então, olha, eu concordo plenamente com o Hernani. Eu acho assim, Aloysio, você sabe que a gente escrevia junto para um blog chamado Ouro de Tolo, né? Do Pedro Migão. Isso, né? E nesse blog eu tinha duas colunas. Eu tinha uma chamada Sambando com Elas, onde eu entrevistava as divas da Intendente Magalhães, rainhas e tal. E tinha uma outra chamada Impressões Digitais, onde eu focava mais na parte política, social e tal. E uma vez eu escrevi um artigo chamado, uma crônica, na verdade, chamada Democracia Adolescente. E eu toquei exatamente nesse ponto que o Hernani colocou. Enquanto a democracia americana tem quase 300 anos, né, começou lá pelo século XVIII, né, a nossa democracia, o período de redemocratização do Brasil,
da década de 80 para cá, né? A gente não tem 40 anos de democracia, né? Então, o nosso povo, ele sempre foi muito habituado a ser tutelado, seja tutelado por um ditador, o ditador da época, por exemplo, Getúlio Vargas, na época dele ditatorial, o regime militar, né, que não era um ditador, mas era um regime autoritário, era um regime ditatorial, ou então pelo imperador, né? Ou seja, a gente sempre esteve acostumado a ter o paizão, enfim, aquela pessoa que, como diz o Crivella, gosta de cuidar das pessoas, né, e tal, que a gente sabe que não é bem assim. Então, o que acontece? O brasileiro, ele sempre teve dificuldade de correr atrás das soluções dos seus problemas, porque o brasileiro é uma criança mimada. O brasileiro, ele não foi habituado, como outros povos, a buscar os seus direitos. E isso a gente vê hoje, por exemplo, nessa nossa crise bovina do povo, né, onde nós vemos o nosso povo aplaudindo, indo para as ruas, direitos trabalhistas, direitos previdentes e tal. Então, vai te dando uma travada aí, pô. Né, você vê, nós vimos de uma época... Isso. Oi? Tá dando uma travadinha, agora foi, pode continuar, vai. Tá dando para ouvir agora? Tá, vai, pode ir. Pode falar. Voltou, beleza. Então, a gente veio de um período de uma cultura escravocrata, né, em que a gente vê expressões até hoje, olha, hoje é domingo, hein? Amanhã é dia de branco. Né? Pô, a coisa está preta, que são coisas que vêm arraigadas até hoje. Mas isso é palhaçada, é babaquice do politicamente correto. Não é não, gente, não é não. Enquanto a gente não parar para refletir na razão disso tudo, é como a cultura da etimologia, né? Quando você estuda a etimologia, a raiz das palavras é a mesma coisa, é a raiz das expressões. Por que a gente usa essas expressões? Preto de alma branca. Então, assim, eu acho que por pouco... Isso, exatamente. Eu tenho até amigos negros, pô. O cara não diz isso, eu tenho até amigos negros. Isso é ridículo, isso é escroto, isso é muito feio. Né? Então, assim, eu acho que por pouco tempo de democracia, né? Hoje em dia, você observa até hoje certas senhoras, né? Que a princípio você diz assim, pô, são pessoas boas, que dizem assim, pelo amor de Deus, né? Mas certos direitos trabalhistas para empregada doméstica não dá. Não era assim. Gente, isso é o ranço do tenebroso racismo da época da escravatura. Por que a empregada doméstica não pode ter igualdade de direitos trabalhistas? Né? Mas o povo brasileiro não foi acostumado. A gente, durante muito tempo, viu o pessoal dizendo... As pessoas diziam assim, o povo brasileiro é um povo pacífico, o povo brasileiro é um povo que não vai à rua, que não quebra, que não faz vandalismo, como você vê em tantos lugares até civilizados. Honestamente, eu acho isso um absurdo. O povo brasileiro tinha que ter se acostumado a ir para a rua há muito tempo, né? Inclusive para manifestações contra o racismo, como a gente está vendo agora. Né? Então, assim, eu acho que nós somos um povo que ainda precisa aprender a conviver com certas injustiças. Né? Mas conviver, que eu digo, protestar realmente, ir para a rua. Porque tem hora que não dá mais para a gente viver dentro de um ambiente de mera civilidade. Não é que você vai implantar a barbárie, mas que você tem que mostrar com força para chamar a atenção. Então, eu acho que... Exatamente, eu acho que o problema do brasileiro é esse. A nossa democracia ainda é adolescente, ainda é cheia de acne. Né? Então, o povo precisa errar e acertar muito até aprender que o poder realmente emana dele. E só vai emanar dele quando ele tomar conhecimento, por exemplo, no caso do racismo, que você tem 96% da população do Congresso Nacional de brancos, quando você tem 57% da população de negros, e quando você tem 2/3 da população carcerária de negros. Não está havendo uma certa desproporção? Cadê a indignação? O povo brasileiro precisa aprender a se indignar. Mas a gente só vai aprender isso quando a gente fizer o pleno exercício democrático, do debate democrático. Isso aí. Marta, você, então, você que é a representante feminina nossa, e aí? Então, eu concordo com todos, um
no total eu concordo com todos vocês, mas eu bato sempre numa tecla que é a seguinte: tudo é educação, né, cara? Tudo é educação. Se você aprende a não gostar de negros, você aprende a gostar de negros. Tudo isso é uma questão de educação. Assim, sei que é uma coisa que vem de muitos séculos, sei que é uma coisa que não está acontecendo de agora, sei que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, mas eu acho que apostar na educação é muito importante. Eu acho que muitas dessas coisas acontecem porque, assim, você quer lutar pelo seu direito, mas quais são os seus direitos mesmo? Quando você aprendeu quais são os seus direitos, como você aprendeu quais são os seus direitos, entendeu? E uma outra coisa, assim, as pessoas estão tão acostumadas a estarem acomodadas, a ter alguém fazendo por elas, que hoje você tem vários ativistas de sofá. As pessoas ficam olhando as manifestações na televisão e falam assim: pô, esse cara devia fazer isso assim, assim, assado. Mas tu tá sentado no sofá, cara. Você tá vendo que tem alguém lutando por você e em vez de você somar com aquele cara, você fica no sofá pensando: ele tá no caminho certo, né? Mas esse cara tá sozinho. Ele tá no caminho certo, mas ele tá sozinho. As pessoas acostumaram a sentar e esperar que alguém faça por elas, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco dessas duas coisas. Eu acho que é um pouco de você não aprender desde cedo quais são os seus direitos. E a outra coisa é essa: você deixar de ser uma pessoa acomodada, deixar de querer que os outros façam aquilo que você acha que é certo para você. Se é certo para você, por que é o outro que tem que fazer, né? Por que você não se levanta e vai lá fazer? É verdade. Eu posso só fazer um comentário sobre a fala dela em relação à educação, que eu acho muito pertinente. Para mim, assim, meu sonho de mundo, né, meu sonho top, luto, que eu quero que aconteça no Brasil, é que existe investimento em educação de base, porque eu acho que daqui a 30, 40 anos a gente vai ver o reflexo disso, né? Com uma sociedade mais justa, com pessoas mais justas. Mas existe uma outra questão que, assim, são várias questões, né, que andam juntos. Por exemplo, a gente vê a maioria dos casos de racismo que gritam e que ganham notoriedade, como tem um vídeo que circula já há muito tempo, que uma mulher no Barra Shopping vira para outra e fala: eu sou rica, pobre, porque a menina é negra e não sei o quê. A maioria das pessoas que se colocam publicamente com atitudes racistas, por incrível que pareça, são pessoas educadas, com um grau de instrução alto. Verdade. Então, é a educação, como ela falou perfeitamente, eu também acredito nisso, é a noção de direitos e deveres que a gente precisa ter, que a gente precisa aprender quando somos crianças, para nos tornarmos adultos conscientes da sociedade em que a gente vive, que existem normas, né, deveres e direitos e tudo aquilo, mas também é uma questão de se discutir de fato o racismo estrutural, como precisa, enfim, a gente não, só ela talvez pudesse falar aqui sobre feminismo, mas é a mesma coisa. Todos nós aqui somos machistas, porque a sociedade em que nós crescemos é machista. Então isso está introjetado dentro da gente, por mais que a gente faça um esforço para não ser. Todos nós somos racistas em algum lugar, porque todos nós aprendemos a ser. Se a gente estiver andando no centro da cidade e uma pessoa preta estiver perto da gente, é muito mais fácil a gente sentir medo de ser assaltado do que uma pessoa branca. Então é toda essa discussão, e agora esse movimento contrário que vem dessa ala ideológica do governo, que é, enfim, minha opinião, lunática, fascista, nazista, para eles são todos os istas que existem nesse mundo, é justamente o que eles tentam fazer agora. É desconstruir a narrativa histórica. É você pegar o que aconteceu, dar uma outra versão, para que você crie uma geração de pessoas que concordam com aquele discurso. E aí o racismo vai sendo banalizado, não é nada disso. Enfim. É uma trolha, amigos. Eu acho que o que vem acontecendo... Eu tô virado no Jiraya hoje, que eu fiquei muito revoltado com o que aconteceu nos últimos dias. Tem que acabar com essa falácia que o melhor do Brasil é o brasileiro. Para mim, eu acho que tudo que acontece nesse país, a culpa é do brasileiro. Esse país tinha tudo para dar certo. E o Brasil, eu falo nós, eu me incluo nisso também, que eu faço muita coisa errada, de falta de cidadania também.
Nós somos os culpados por isso. Porque eu vou no mercado com a Luciana, vou fazer alguma coisa com ela, a gente bota máscara, se protege todo, parece astronauta da NASA. E você vai na rua, você vê um monte de gente em bares, em quiosque, em boteco, gente andando junta, uma com máscara e outra sem máscara. Eu fico pensando, o que passa na cabeça de um jumento desse que está sem máscara? Por que ele acha que ele pode estar sem máscara? A pessoa que está do lado dela, andando, está com máscara. E aí uma pessoa dessa não pega coronavírus. Quem é que pega coronavírus? Foi o Hernani que foi levar a mãe dele no hospital. Às vezes, a vida é meio injusta, às vezes. Eu penso o seguinte, e a pessoa fala que não pode se meter na vida dela porque ela tem os direitos dela. Só que ela se esquece que ela não mora sozinha. Que ela pega o coronavírus, vai para casa, passa para outra pessoa, e essa outra pessoa vai estar no mercado que eu estou fazendo compras. Então, a gente tem que parar com essa falácia que o melhor do Brasil é o brasileiro. O Brasil não tem maremoto, não tem tsunami, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem nada. Mas tem a gente que não deixa esse país acontecer. Então, a gente tem que começar a nos culparmos. A gente tem que começar, pô, que legal, o cara tá lá na rua, mas vamos também, ué. Vamos também, não adianta o chinesinho da Praça Paz Celestial sozinho enfrentar o tanque e todo mundo fica olhando o cara. Não adianta. Não adianta a nota de repúdio, não adianta a petição online, não adianta nada disso. Acho que o silêncio também é responsável por isso, né? Porque quem cala consente em quase todo o tempo, né, cara? É aquela história, Marta, que dizem. Hein? É aquela história que diz, tem 10 nazistas sentados numa mesa. Tem 10 pessoas sentadas numa mesa. Chega um nazista, senta, ninguém levantou, tem 11 nazistas na mesa. É tipo o silêncio, isso. É o isento. Você Quem peca elegeu, pela omissão, né? Você Quem se elegeu omite. Quando você se omite, você acaba fazendo parte daquele grupo, daquele contexto, né, cara? Você falou uma coisa que é certa. As pessoas sabem dos deveres dela, dos direitos delas, mas elas esquecem dos deveres, né? Tem um limite muito fininho, assim, é muito tênue entre o seu dever e o seu direito, né? Você sabe cobrar do outro, mas você não sabe fazer a sua parte. É mais fácil você olhar o defeito do outro do que você olhar o seu próprio defeito. Eu hoje fiz uma postagem no Facebook que é exatamente isso que o Aloysio falou. Eu venho assim, recebendo muitas críticas por causa do meu posicionamento explícito em rede social, mas é porque eu sou explícito mesmo. Eu sou tipo, eu acordo, falo mal do Bolsonaro, tomo um café e começo o meu dia. Essa é a minha rotina já. Por isso que vocês estão aqui hoje, que são explícitos. Também. E aí eu sofro muitas críticas. Falar mal dele é uma obrigação. Uma obrigação. Eu digo que é evitar o câncer. É evitar o câncer. Questão de caráter. Né? Exatamente. É verdade. E aí eu recebo muitas críticas falando, porque você está perdendo. Todo dia no Facebook dele xingar, cara, inacreditável. Você está perdendo a oportunidade de trabalho, você está se expondo demais, não sei o quê. E eu hoje postei falando isso, eu perco mais calado, pensando, sendo bem egoísta, pensando só em mim, a minha classe é muito mais atingida se eu ficar calado. Esse é o primeiro ponto. É verdade. O segundo ponto, que não se trata mais agora, nesse momento, de uma questão de esquerda-direita, ou de uma questão de ser pró ou contra o Bolsonaro e a figura dele. Se trata de ser pró ou contra a democracia no nosso país. Então, eu não consigo me calar. Eu fiquei hoje acompanhando pela televisão todos os movimentos, tanto em Copacabana, a torcida do Flamengo, quanto no Palácio Guanabara, com o movimento negro em função da do Avenida Paulista. E mais os atos na Avenida Paulista, lá da Gaviões da Fiel e das torcidas de São Paulo. E eu comecei a ter uma esperança que eu já não estava tendo. Para mim, é assim... há muito tempo eu tinha postado no Facebook. Eu falei, cara, a sorte do Bolsonaro é que tem essa pandemia, essa quarentena, e a gente está respeitando, a gente está se resguardando. Só que a escalada foi tão brutal, e nessa última semana o afronte à democracia foi tão grande que não tem mais jeito. Eu acho que a gente está indo para um caminho realmente de ir para as ruas e de lutar e de gritar pelos nossos direitos. E na próxima estarei lá, se Deus quiser. Então, a gente vai ter que ir para o intervalo agora. Ô, Aloysio. Aloysio. O intervalo, vai. Tá. Não, só em cima do que você falou, né? Na verdade, o que você colocou
aquela história de que o que preocupa mais não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? Isso, exatamente, Então, exatamente. porque aquilo que você falou, dos 10 e 11 nazistas, né? É. Então, eu só queria lembrar aqui, gente... Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o intervalo Vamos, para a vamos. gente poder voltar, depois eu retomo no que eu A gente gostaria. vai voltar. Esse papo tá rendendo muito. Eu só queria completar Não, falando é uma até coisa. bom, porque vai dar tempo, Hoje vai dá. me dar tempo até de pegar uma cervejinha aqui no frigobar. Tá. Eu queria completar falando uma coisa, que o pessoal do outro lado está dizendo, vocês foram para a rua hoje, é a questão do coronavírus, de máscara, ficar em casa. Democracia é serviço essencial. Pode ir para a rua sim. Já voltamos, vamos para o intervalo agora, a gente já volta. Em tempo de pandemia, todas as organizações resolvem aderir ao trabalho em casa, todas mesmo. Sexta, 9h30, estreia Home Office. Mais um curta de comédias aqui no canal SDC Produções no YouTube. Esse é um debate. Não, mas isso é mole. Ele não foi o primeiro time a ter jogador negro, porque esse foi o Bangu. O Vasco foi o primeiro time a ter um elenco inteiro de... O próprio Fluminense teve... Mas aí isso vai entrar no intervalo que eu tô gravando, né? Isso vai entrar no intervalo, né? Mas o Vasco realmente tem uma história muito bonita contra o racismo na história dele. Apesar de rubro-negro, embora eu esteja de mal com o Flamengo clube. Mas hoje teve reação, Hernani. Hoje teve reação. A torcida. Eu achei bonito, hein? Eu, como vascaíno, fiquei muito feliz com a postura da torcida do Flamengo, da torcida do Corinthians, e estou esperando a posição da torcida do Vasco. Porque eu acho Eu amo o Fluminense, assim tá? como em São Paulo juntaram os corintianos com os palmeirenses, está na hora da gente dar um exemplo aqui, parar de bobeirinha, de mimimi, de criancice e juntar as torcidas dos clubes cariocas rivais para lutar contra o fascismo e contra o racismo. E o Fluminense, enquanto clube, teve a melhor postura dos clubes do Rio de Janeiro. Eles se colocaram contra essa loucura toda. Só para dizer que nós já voltamos, vocês estão nos acompanhando aí, nosso bate-papo, nós já voltamos, já estamos conversando, porque o tema rende tanto que até no intervalo a gente fala sobre esse tema, né? Eu vou pedir imensamente para o Hernani ler uma coisa que ele acabou de mandar no WhatsApp, que eu acho fundamental, Bertolt Brecht. Queria que você lesse para a gente entrar no outro ismo depois. Tem como? Vamos. Acho que o nosso amigo Alexandre também queria completar a fala dele. Que ele parou. Lê o que você disse, Alexandre fala, a gente vai para outro assunto. Esse poema do Brecht resume muito o que a gente falou nesse bloco anterior. Verdade. Que é, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois arrancaram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É isso. É isso. É perfeito. Esse pensamento do Bertolt Brecht, aliás, esse texto dele é um texto que eu conheço desde que eu era adolescente, mais ou menos, e sempre mexeu muito comigo, né? Porque ele trabalha exatamente com a questão do egoísmo. E o racismo nada mais é do que uma manifestação do egoísmo, né? E é uma forma de egoísmo cultural, né? que o ser humano, notadamente a raça ariana e tal, carrega consigo. Agora, eu queria até levar, gente, esse debate para um outro aspecto. Eu acho assim, não foi o Bolsonaro que inventou o racismo no Brasil, é inegável. Claro, a gente sabe que não. Só que a gente sabe também que muitas pessoas nas redes sociais comentavam assim, até algumas mulheres mesmo diziam assim, eu não estou preocupado se ele é machista, porque eu não quero que ele seja meu namorado, eu quero que ele seja um presidente. Eu não me importo se ele é homofóbico, porque eu não estou pensando num cara que, né, e tal, no caráter. Eu quero que ele seja um bom presidente. Não me importa se ele é racista, não me importa. Esse somatório de não me importam
é que realmente me importa. Porque aí é que você vê que tipo de política pública esse cara pode tomar. Eu acho um absurdo quando alguém diz assim, não vamos misturar ideologia com saúde, política com saúde. Vocês estão tornando esse debate da saúde uma coisa politizada, bipolarizada. Eu digo, gente, onde vocês já viram, em que lugar do mundo que se discute saúde sem se discutir política pública de saúde? Se não existisse o SUS aqui, com todas as suas deficiências, a gente estaria muito pior, né? Então, transportando isso para a questão do racismo, que é o que nos importa hoje, nesse nosso debate, eu quero dizer o seguinte, se o Brasil já tem um problema sério com racismo, um problema cultural que se arrasta através dos séculos, desde que a escravatura foi abolida, né? Mas abolida sem nenhuma política de sustentação para aqueles recém-libertos, né? Você não tem uma política de sustentação, você não tem... Aí começa na época, a Constituição, se não me engano, de 1824, ela faz um trabalho de venda de terras agrícolas para que as pessoas possam cultivar, mas também, em contrapartida, como é que aquele negro que deixou de ser escravo e do nada vai comprar como, gente? Vai trabalhar como? Mas aí ele é chamado de vadio, porque aí vem a lei da vadiagem. Então, se ele não trabalha, aí ele tem que ser preso. Quer dizer, o cara deixa de ser algemado como escravo para ser algemado como vadio. Então, sempre houve um tratamento discriminatório nesse país com relação a essa galera que é descendente africano. Muito bem. Então, vamos lá. Aí, quais são as políticas públicas feitas? Antes da Lei CAO, você não vê nenhuma política pública criada para que essa situação se mudasse, para que esse status quo se alterasse, né? E aí depois veio, sim, a Constituição, e aí aquela colocação do racismo como crime inafiançável e tal, imprescritível. Bom, beleza. Só que não existe política pública hoje, clara, nesse atual governo, que busque acabar com isso. É por isso que eu falei lá atrás que não importa se ele é racista. Gente, presta atenção. Há uma frase do Nelson Mandela que eu acho fantástica. É quando ele diz o seguinte, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, beleza, é legal a frase, é fantástica, faz a gente parar para pensar, faz, mas isso tem que ser transformado em política pública, isso tem que ser implantado pelo governo, porque se a gente sabe que a gente tem um país racista, eminentemente racista, então eu entendo que o governo federal tem que implantar políticas de esclarecimento, de reflexão, né, para que as pessoas parem e pensem um pouquinho em todo esse racismo estrutural que existe no país, né? Agora, aí o tal do presidente ele vai dizer que isso é mimimi, que isso é palhaçada, que isso é palhaçada da esquerda, porque nunca existiu. Ele coloca na Fundação Palmares um cara chamado Sérgio Camargo, que diz que nunca existiu racismo no Brasil. Então, quando você vê um governo... Aí tem a consequência das pessoas que diziam que não me importa se ele é racista, não me importa se ele é homofóbico, não me importa isso, não me importa aquilo, porque aí você vê a consequência na vida prática, né? Não vê o time do governo para tentar mudar um pouquinho essa mentalidade. Então, eu acho muito lamentável isso. E acho, sim, eu não quero aqui ser visto como que instaura a baderna, a confusão, mas eu acho que determinadas atitudes de ir para a rua, sim, claro, com os cuidados que eles não têm, porque eles acreditam nas bravatas do líder deles, mantendo distância, com álcool gel debaixo do sovaco, e a máscara, com toda aquela
EPI, eu, por exemplo, uso 2 máscaras, né? Eu digo que eu sou um soldador astronauta e alienígena, porque eu ando com a máscara de pano e aquela outra de plástico de soldador. Quando eu preciso ir à rua, eu ando dessa forma. Então, gente, se a gente mantiver essa distância, o álcool gel, os EPIs e tal, para isso, porque alguém aqui disse que, acho que foi até o Hernani que falou, que, não, foi o Luiz até, democracia é serviço essencial. Gente, não tem outro jeito, porque senão os caras vão para a rua, vão dominar, a população só vai ouvir um lado. Verdade. O poeta deu uma Então, travadinha agora. não vai ficar igual antes, não, vai ficar pior, em termos de racismo. Marta, Léo, vocês querem acrescentar alguma coisa? Sim. Eu parei, tá? Na verdade, esse exemplo que ele tá dando aí funciona muito bem aqui, né? Eu estou em Teresópolis, estou na casa dos meus pais. E o prefeito aqui agora está fazendo rodízio de CPF. Primeiro ele pediu para as pessoas ficarem em casa, ninguém quis ficar em casa. Então agora ele decidiu que ele faz rodízio de CPF. Quem tem CPF ímpar sai dia ímpar, quem tem CPF par sai dia par de dentro de casa, né? E as pessoas aqui ficaram completamente irritadas com isso. Aí o cara vai e fala, pô, eu dei oportunidade para todo mundo ficar em casa para não crescer o índice de pessoas doentes no hospital. Vocês não aceitaram essas opções, o que me resta agora é a força da lei. Multa e, pô, só sai de casa quem tem o CPF do dia para sair de casa, né? É o filho que não quer estudar, que tira o celular dele. Tá todo mundo rebelde com o prefeito. Mas se você fizesse o seu dever de casa, se você ficasse em casa, sabe? Se você não fosse sentar lá na mureta da Urca, você não estava passando por esse problema agora, cara. Já teria acabado, já teria igual a Europa, saindo aos poucos, já. É que a gente nunca implantou essa quarentena de verdade. Eu volto sempre nessa mesma questão, porque, assim, antes de ser jornalista, eu sou professora, cara. Eu volto sempre nessa questão. O mal de tudo é a educação, cara. Assim, ela tá pro bom e tá pro ruim, entendeu? Então, assim, você educa mal pessoas, você tem pessoas péssimas pro resto da sua vida. Você educa bem pessoas, você tem pessoas boas pro resto da sua vida. Eu acho que tudo tem uma base mesmo na construção do ser humano ali, na educação, cara. Não tem jeito. Verdade. E aí, Léo? Bom, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Sim, pode ir. Agora é ótimo. Vamos lá. E o Alexandre também falou, não sei se foi o Alexandre. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tá bom. Vai, pode ir. Peraí, chega perto. Voltar pra cabaninha. Tô encapuzado. Vai voltar pra cabana, gente. Parecendo um xiita, né? Cara, pra tacar a bomba em quem, Léo? Vamos lá. Tá me ouvindo? Agora tá me ouvindo melhor? Me ouve melhor? Agora sim. Eu Não, alô. acho que o problema é quando você se mexe. Fica estátua. Agora tá melhor? Tá, vai. Agora outro som. Pode ir. Vamos lá. O que a Marta falou, assim como o que o Alexandre falou, a questão da educação é muito, muito importante pelo seguinte motivo. Não adianta só construir escolas, não adianta só construir prédios. É toda uma questão da educação, é toda a questão de como você vai levar essas crianças, que tipo de... Porque, assim, a gente fala que tem que ter investimento em educação básica. O investimento é feito pelas prefeituras, pelos municípios. Eu lembro, o Eduardo Paes abriu escola, isso dá em legado para as crianças. O que elas estão aprendendo? Que lições eles estão aprendendo? Né? Acho que cabe essa discussão assim, da gente ver que tipo de educação deve ser, como deve ser feito esse investimento. Ele tem que ser simplesmente maior do que ele tem que ser de uma forma maior, melhor aplicada, de uma forma melhor do que simplesmente os recursos. Sobre a pandemia, concordo absolutamente com vocês, só que tem uma coisa. Todo mundo tem, mas só que o grande erro, para mim, é todo esse discurso das pessoas que estão na rua, todo esse discurso das pessoas respeitando a dizer. Tudo é a opinião do presidente da República. Tá falhando, Léo. Mexe menos, tá falhando, vai.
toda essa opinião da fascista, toda essa opinião, assim a palavra, sobre a pandemia, todo esse bizonho é chancelado pelo presidente da República. É impressionante. É a figura que tá ouvindo? Tá, pode ir, Tá ouvindo? Pode ir. Ele é a figura que mais atrapalha o Brasil, né? Para mim, não. Como é que ele se vira a ciência? Como ele, não só ele e sua turma, os deputados bolsonaristas, sua gangue, né? Outro dia houve uma deputada, tal de Bia Kicis, falando que quem ia pra rua, que as pessoas tinham que ir pra rua e que quem ficava em casa era covarde. Ou seja, o tanto de mortos que tinham no Brasil eram pessoas lamentável. Esse discurso está fazendo mal, isso me irrita profundamente. E nisso, eu não sei se ele tem algum ego, alguma coisa para se afirmar, não sei se ele tem algum problema. Eles insistem em querer buscar questões para poder atrapalhar a ordem democrática do país. Né? Arruma briguinha com o STF, arruma briguinha com 2 ministros, arruma briguinha com o Sérgio Moro, aquela reunião patética, lamentável, em que sequer falaram sobre métodos de combater o Covid-19, métodos de você poder recuperar a economia. É óbvio que a economia está ferrada, é óbvio. Né? Posso dizer isso porque a situação aqui em casa, a situação complicou, é lógico. Mas qual o plano de recuperação da economia? O que ele pretende para isso? O que ele pretende para isso? O que ele pretende fazer para a gente poder sair dessa situação? Né? Que tipo de ajuda ele vai dar aos empresários, micro e pequenos empresários? E essa merda desse auxílio emergencial, que para muita gente ainda não saiu. Verdade. Ainda em análise. Isso é inacreditável. Eu fui negado. Sabe? Foi negado? O meu ainda está em análise. O meu, da minha irmã está em análise. Se não fosse da minha mãe ter conseguido, sabe Deus o que queria acontecer. Mas vários militares receberam, né? Ah, pois é, os militares, sabe, parece que o governo quer criar briguinha, parece que quer aparecer. Brigas desnecessárias. Agora, essa quebra de ordem democrática, eu vi gente no carnaval. Meu, pelo amor de Deus, é inacreditável. É complicado. Sabe, né? Eu fico revoltado com isso. O cara está um governo que já não era bom. A inflação estava controlada. No final do ano passado, a inflação estava controlada. O risco Brasil era baixo, mas e aí? Zero. Acho que esse ano era um ano de melhora, mas ele estraga tudo. Tenta se mexer menos, Léo. Tenta se mexer menos. Não tivesse pandemia, né? É como se tá bem ruimzinho agora, Léo. Opa, tá ouvindo? Tenta se mexer menos que fica melhor, isso. Tá. Nossa, como tô bonito no vídeo. Tá parecendo um traficante. Vai estar vendo sua narina. Tá vendo um traficante. Eu ia mudar de assunto, mas eu queria falar mais uma coisa. Gente, eu queria pedir desculpa por estar comendo, desculpa, amigo, mas só para justificar, eu estou comendo porque eu estou realmente desfalecendo, tá? Não, tá tranquilo. Isso aqui é um bate-papo entre amigos, acima de um bate-papo entre amigos. Eu ia mudar o ismo, mas como quem manda aqui a gente, então eu queria falar mais uma coisa sobre racismo, porque o Hernani é ator, a Marta é produtora, e o Alexandre e o Léo também já atuaram, né? Então, todo mundo aqui tem alguma participação nas artes, na cultura. Tem vários temas, falando do politicamente correto, o Hernani, o Alexandre, acho que tocaram no assunto aí. Eu comecei a escrever para teatro, essas coisas, faz uns 7 anos, eu vejo alguns textos meus antigos, já estão defasados com a mudança de postura do politicamente correto. Eu vejo textos de caraca, não tem mais nada a ver. Tem que mexer nisso aqui porque o mundo mudou e não é mimimi, não. O mundo mudou e a gente tem que acompanhar o mundo. Eu não acho errado, não, que só quem sente na pele sabe o que é o negro, a mulher, o gay. Eu não posso falar que é mimimi. Eu não sou negro, se eu não sou mulher, se eu não sou gay. É muito fácil. Eu sou branco, de classe média, homem. Eu não posso falar que o outro está de mimimi. Né? Então, eu vou aprofundar mais ainda essa questão, além de 2012, quando eu escrevi.
coisas antigas, por exemplo, Seu Cabelo Não Nega, né? Ou então os textos de Monteiro Lobato, os Trapalhões, que a gente ama os Trapalhões, todo mundo ama os Trapalhões. A própria escolinha do professor Raimundo, que tinha uma mulher que apanhava do marido e a Fábio Góstil. Eu queria conversar com vocês sobre o seguinte, é racismo ou pertence ao seu tempo, a gente tem que respeitar o seu tempo? Qual é o limite do tempo e do que é racismo? Pode começar, Hermano. É racismo, mas pertence ao seu tempo. Essa é a minha opinião. Eu outro dia estava acompanhando uma discussão sobre Monteiro Lobato no Facebook. E quem propôs essa discussão era um negro, desculpa, eu vou conseguir não falar negro, porque me explicaram que é preto. Né? Também estou tentando, Mas é realmente uma coisa muito difícil, porque vem negro, é uma palavra que, enfim. Quem propôs esse debate foi um preto, amigo meu. E ele colocava, enfim, ele acaba com o Monteiro Lobato na opinião dele, porque é racista, porque... Concordo plenamente. Foi o que eu falei para ele. Quando eu expus a minha opinião, eu falei, eu concordo plenamente com você, primeiro porque você tem que falar o que você quer falar, e é isso aí. Então, estamos juntos. E só quem sabe, de fato, como dói, apesar de eu saber que eu tenho no meu sangue negros, e que eu tenho ancestrais meus negros, eu não posso falar, eu não sou negro. Né, gente? Eu não sei o que é sofrer isso na pele, eu não sei o que é sair na rua e sofrer o preconceito. Então eu não sei qual o impacto que isso teria em mim lendo a obra do Monteiro Lobato. Porém, eu acho que assim, é racista? É racista. Se a gente precisa classificar como racista ou não racista, pegando o Monteiro Lobato como exemplo, é racista. Só que a gente precisa entender que o artista reflete a época em que ele vive. E o Monteiro Lobato vivia numa época onde o racismo era ok. Onde essa diferença entre pessoas era ok. E a gente não pode misturar nisso a qualidade artística do trabalho dele. Porque a qualidade artística do trabalho dele é tão grande que ele atravessou os tempos. E até hoje ele está aqui presente. Então é a mesma coisa os Trapalhões. Existiam esquetes deles que não seriam aceitas no mundo de hoje? Sim. Mas isso tira o mérito da graça que eles faziam naquele contexto social? Não. Marcaram uma geração. A única coisa que eu acho perigosa quando a gente fala de cultura e do politicamente correto é assim, eu sou uma pessoa que tento me adaptar ao tempo em que eu vivo. Se eu sei que existe um debate grande sobre feminismo, por que a minha obra vai ser alheia a isso? Não, eu preciso ser antena, eu preciso refletir sobre o contexto social que eu vivo. É a mesma coisa a questão da gordofobia. Eu e a Luísa uma vez trocamos umas mensagens por causa de um post. Você está coberto de razão. Mas é porque eu entendo que a gente, como artista, e como a gente coloca uma obra para o público, a gente tem sim a responsabilidade sobre o nosso comportamento, inclusive. Eu não posso pregar uma obra e me comportar de uma forma diferente. Embora eu entenda que determinadas coisas não são intencionais. A gente faz porque a gente faz. Uhum. Eu só acho errado a gente querer crucificar a qualidade artística e a relevância cultural porque a pessoa refletia a época em que ela vivia. Monteiro Lobato era racista, mas era genial. É incontestável. Agora, se me permitem, eu queria colocar uma coisa aqui, ainda falando sobre o atual governo, né, eu acho que existem determinadas coisas que me chocam muito. Por exemplo, além da questão do racismo e da falta de políticas públicas de combate ao racismo, me bato de novo na Fundação Palmares, cujo presidente nega o racismo, cujo presidente fez publicações ofensivas a Zumbi do Palmares. O que acontece, gente? Dos Palmares, perdão. Você vê, por exemplo, um ministro da Educação que faz uma publicação ridícula, infantil, irresponsável sobre os chineses e que denota claramente
um racismo com relação aos orientais. Você vê um ministro da Educação, se não me engano foi o Otávio de novo, que fala que não existem raças, ele não gosta da expressão povos indígenas, porque o povo é o povo brasileiro. É a mesma coisa das pessoas que ciganos. dizem... Só para complementar, ele também fala de ciganos. Eu sou cigano. Exatamente. Eu sou descendente de cigano. Minha bisavó veio lá de Portugal. Para cá era cigana. Então, eu não sou descendente de cigano, vai pra puta que... Desculpa, não pode falar palavrão. Não, pode falar. Eu não sou descendente de cigano, não, mas a minha avó paterna era negra e o meu avô paterno era português, né? Quer dizer, eu tenho a ver contigo com a história de Portugal, mas eu sou neto de negra também, né? E, por outro lado, também, do outro lado, do lado materno, eu sou filho de uma descendente de índios, que era de Manaus. Minha avó, sou filho não, sou neto. Minha avó era de Manaus, descendente de indígenas, e meu avô, cearense da cabeça chata, como dizem também os racistas, né? Então, assim, eu sou o perfeito vira-lata, eu sou o SRD, sem raça definida, né? Só falta o Z para eu ser do SRCD. Então, assim, eu honestamente me preocupa muito essa questão, porque, por exemplo, quando o sujeito diz assim, não existem povos que não sejam o povo brasileiro, porque povo cigano e povo me ajuda. Indígena. Povo cigano e povo indígena não existe, povos indígenas não existem. Gente, você travou? Travou-se. Não, eu acho que o nosso amigo caiu também, né? Caiu, eu estou em contato aqui com ele, está tentando voltar. Até mais a travada, a gente está te ouvindo, poeta. Tem uma travadinha lá, hein? É travadinha, a gente está te ouvindo. Tem uma coisa que eu vou aproveitar enquanto ele não volta, que é o seguinte, eu queria recomendar para vocês que vocês lessem o livro Como as Democracias Morrem, ou Como Morrem as Democracias. Você já leu? Já. Gente, esse livro, quem me recomendou foi meu cunhado. Esse livro me deu uma clareza do que a gente está passando, porque não é por acaso. Voltou, continua lá. Eu estava recomendando um livro enquanto você tinha não, eu queria até fazer uma comparação até estranha, mas vocês vão entender. É o mesmo que você dizer o seguinte, um veterinário falar o seguinte, olha, não existe a raça pitbull, não existe a raça pastor alemão, não existe a raça miniatura pincher, só existe a raça canina. É claro que existem as raças, né? A questão canina é uma questão de qualificação da origem animal, da mesma forma que a raça humana existe, claro, existe o ser humano com várias raças. No momento em que você começa a dizer que essas raças não existem, só quem diz isso é quem realmente tem preconceito. Porque quem não tem preconceito não tem o menor problema em qualificar povos indígenas, povos ciganos, raça negra, raça branca, raça ariana. Não existe esse problema, gente. Então, o negócio é a gente conviver com todas essas diferenças, né? E é um absurdo. Tanto que agora, nessa pesquisa, só para complementar o que você está falando, claro. Agora na pesquisa pela vacina do Covid, a gente está acompanhando isso. Precisa se testar em brancos, negros, mulheres, homens, indígenas, várias etnias. Porque existe um comportamento diferente em cada uma dessas raças. Não só para a Covid-19, como para outras doenças também. Agora, vai explicar isso para esse imbecil desse ministro da Educação e dizer assim, não tem que fazer isso não. Pega qualquer um, porque é tudo raça humana. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é desconhecimento, isso é falta de cultura, isso é falta de caráter, falta de educação, eu não sei. Não, de educação não pode. É falta, né? É falta. É falta. Realmente falta muita coisa a esse governo. Então, eu digo assim, não começou com o Bolsonaro. Travou de novo, poeta. Travou de novo. Mas do Bolsonaro, isso vai ministro, né, para todo o staff. Cair de novo? Bom, voltou. Marta, a tua opinião sobre isso, Marta, você que é a produtora, como que você vê esse racismo, o político correto em relação ao passado? Dá para medir o passado com a régua do presente?
Cara, assim, o que o Hernani falou faz todo sentido, assim. Se você for contextualizar, Monteiro Lobato é Monteiro Lobato lá no tempo dele e hoje. Você pode dizer que hoje Monteiro Lobato é um cara que era homofóbico, você pode dizer que ele é um cara que era racista, mas ele sempre foi o Monteiro Lobato, cara. Eu tenho 42 anos de idade. Eu cresci ouvindo Monteiro Lobato. Eu estudei Monteiro Lobato por muito tempo na minha vida. Primeiro porque eu sou professora infantil. Antes de ser professora de qualquer outra coisa, eu fui professora infantil. Então, assim, eu cresci ouvindo Monteiro Lobato e eu ensinei muito sobre Monteiro Lobato para muita criança, entendeu? Então, é assim, se você for contextualizar, ele é um cara muito importante. Hoje, apesar de tudo que se fala sobre ele, hoje ele ainda é um cara muito importante. E depois tem uma coisa que é a seguinte, as pessoas fazem pesquisas. No Brasil você não tem racismo, no Brasil você não tem racismo. Aí, assim, e aí isso é uma conclusão minha, tá? Não estou falando por ninguém, porque eu ouvi de outro lado. É muito fácil você dizer que no Brasil você não tem racismo hoje, sabe por quê? Porque quando você assume a sua posição racista, você vai preso. Então, assim, como eu não quero ir preso, eu não sou racista. Entendeu? Mas isso não diz que eu não sou racista, cara. Eu posso ser racista, mas eu vou negar até morrer porque eu não quero ir preso. Você acha que eu quero me juntar com aquele monte de gente lá? Eu quero virar população carcerária? Eu quero ser mais um na estatística? Não, não quero. E aí isso é uma coisa minha, tá? Não é porque eu não vou botar a palavra na boca dos outros, é o que eu penso. Então, assim, no Brasil não tem racismo? Não, não tem racismo, porque se eu for racista eu vou preso. Então, eu prefiro negar uma condição minha que eu cresci aprendendo do que ir presa, sabe? É muito complicado, são afirmações muito difíceis de serem feitas. Você tem vários projetos, você tem lei, você tem um monte de coisa que ajuda a minimizar, mas não resolve, você não apaga 100 anos de escravidão em momento nenhum. Por mais que você faça 1 milhão de coisas, você não apaga 100 anos de escravidão, entendeu? E isso não é mimimi. E aí, assim, é o óbvio, sabe? É o óbvio. Eu prefiro que uma pessoa chegue para mim e fale, eu não gosto de você porque seu cabelo é duro, do que a pessoa finja que gosta de mim porque, pô, se você não gostar de mim, você é racista. Eu posso falar que você está sendo racista e levar você à delegacia, sabe? Então, assim, mais uma vez a gente volta para aquele papo lá antes do comercial, né? É uma questão de comodismo. Se eu não quero ser punida por uma escolha minha, então eu vou fingir que eu tô na média da população, sabe? Arrasou. É complicado. E aí, Léo? Quer falar sobre a gente usar a régua do presente para falar do passado, como Monteiro Lobato, marchinhas de carnaval, trapalhões? E aí? Sim. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Vamos lá. Concordo muito com o que o Hernani falou, tava pegando. Eu acho que, ao mesmo tempo que, de fato, era racismo, muito que a gente vê nos Trapalhões. Assim, a gente tá falando de racismo, tá? Mas outras coisas também. Machismo, eu via muito nas novelas. Anos 90, anos 90, anos 80. Eu não sei se alguém lembra. Procurem de novo o filme, o famoso, fantástico filme Os Embalos de Sábado à Noite. Pô, vai falar mal do meu filme preferido? Alguém lembra que no final do filme uma menina estuprada e tipo, foda-se. Verdade. E eles tratam mal os gays também, Marcelo, estão jogando basquete, passam os gays, eles ficam mexendo com os gays também. É verdade. Sim, verdade. Exatamente. O próprio personagem, o protagonista, ele não era nenhum santinho. Não, muito pelo contrário. Tratou, exatamente. Mas o cara é demais. De outra volta. Só que o que eu penso é o seguinte, talvez eles não tivessem ideia do que era o racismo, talvez eles não tivessem ideia do que era o machismo como a gente tem hoje. Talvez o Monteiro Lobato falando aquelas coisas, ele não tinha ideia de que tais palavras de fato eram racistas, de que tais palavras de fato eram ofensivas. Aí daí você vê aí você gera esse que muita gente hoje chama de mimimi e tal. Talvez aí voltando a criticar não só o presidente, mas muitas pessoas elas acham, não, eu não sou racista, não me considero.
mas falam e agem determinadas coisas que na visão da maioria é. É isso que tem que ter essa coisa. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma coisa que é só no Brasil, velho. É só no Brasil mesmo, né? Eu tenho um grande ex-amigo meu que nessa polarização política ele não suportou a minha opinião. Eu suportei dele, mas em algum momento ele não suportou mais a minha. E que ele falava, eu não sou homofóbico. Falava, cara, você é homofóbico. Você talvez não tenha consciência de que você é homofóbico. Não, eu não sou homofóbico. Eu falei, tá, se dois homens se beijarem aqui na sua frente, o que você faz? Ele, eu não faço nada. Eu falei, não faz nada? Ou você vai ficar tranquilão? Não, tranquilão eu não vou ficar, porque eu acho que não tem que fazer isso. Ah, tá bom. Mas e se um homem e uma mulher na sua frente se beijarem? Você vai ficar tranquilão? Não, mas aí é normal. Eu falei, então, você é homofóbico. A sentença. Né, gente? Vamos aceitar a condição que somos. Mas é seu direito, né? Você tinha que ter explicado para ele, é seu direito ser homofóbico, é seu direito ser sexista, é seu direito ser racista. Você tem direito. Vou ter que chamar um último intervalo aqui, galera. Uma coisa que eu acho curiosa, o poeta, esse racismo do Monteiro Lobato, exatamente porque ele nunca foi um exemplo de raça ariana, né? É isso que eu ia falar agora. E outra coisa, eu ia falar isso agora. E outra coisa que mostra muito o racismo do brasileiro é você ver que o maior escritor brasileiro, na minha opinião, Machado de Assis, era negro. Verdade. E se você vê as fotos, as pinturas, enfim, de Machado de Assis, ele é cada vez mais esbranquecido naquilo que é passado para a gente. Assim como a figura de Tiradentes é cada vez mais colocada como Jesus, né? Porque Jesus cada vez mais louro. Né? Exatamente. Né? Jesus mais louro, porque quem nasceu naquele povo hebreu não tinha aquelas características. O Tiradentes é colocado como um Jesus quando ele, na verdade, preso. O cara era reco, não tinha aquele cabelão de Jesus. E Machado de Assis não é o ariano que tentam retratar. E o Monteiro Lobato, que era racista, também não era branco. Quer dizer, esse país é muito louco. Desculpa, mas é uma loucura. Eu vou ter que interromper vocês agora, que a gente vai para o último intervalo. A gente vai falar de fascismo. E eu queria falar uma coisa que eu anotei aqui, porque o Brasil falava que é o único país do mundo que puta goza, que traficante se vicia, né, cafetu se apaixona, e agora também temos supremacistas pardos. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Valeu, Zé. Viva Tim Maia! Valeu! Em tempo de pandemia, todas as organizações resolvem aderir ao trabalho em casa, todas mesmo. Sexta, 9h30, estreia Home Office. Mais um curta de comédias aqui no canal SDC Produções no YouTube. Voltamos aqui com Sobretudo e Mais Alguma Coisa. O papo está ótimo, está excelente, convidados maravilhosos. Vamos falar de fascismo agora, uma coisa que virou moda no Brasil. Para nem falar que é mundial, que tem a maioria dos lugares do mundo não estão passando por isso. O Brasil parece que foi escolhido da vez para abrigar essas coisas aí que foram encorajadas por uma outra coisa ao fascismo, né? Queria que vocês falassem o que vocês pensam desse movimento está acontecendo, essa Sarah Winter, essa maluca aí dos 300, não tinha nem 50, que foi fazer marcha na frente da STF com tocha, fazendo negócio de Ku Klux Klan, aquele negócio, mistura de Ku Klux Klan com carnaval, querendo alguma máscara diferente, nem unidade eles têm na máscara. O lance do leite, aí, se vocês acham que o lance de ficar bebendo leite, se é de propósito, tem alguma provocação para deixar a dubiedade, ou que não tem nada a ver. E eu quero também dar uma de advogado do diabo com vocês. Vocês acham que o governo Lula e Dilma tem alguma contribuição de alguma forma, ou a raiva do petismo foi desculpa para surgirem essas pessoas? Queria que vocês falassem sobre isso. Quem começa? Quem quiser.
Vamos lá. O primeiro que falou. Você, Hernani. Então vou começar, hein? Então, eu acho que assim, o assunto é muito bom. Talvez vocês precisem me interromper, tá? Quando eu me... Tem 40 minutos Vai aqui. rolar uma empolgação agora, hein? Vou ser rápido, vou ser sucinto. É assim, gente, eu apanho da esquerda e da direita, tá? A gente já já viu. coloco assim. Eu apanho dos dois lados. Primeiro que eu não sou um admirador do Lula, no sentido de que eu o considero o melhor presidente que o Brasil já teve e eu não renego de forma alguma os benefícios que ele trouxe para a nossa nação. Porém, eu não consigo amenizar tudo o que o PT fez. Para mim, o PT foi a nossa melhor oportunidade, foi o nosso melhor momento, mas também foi o nosso maior erro, no sentido de que eles não poderiam ter errado. Né? Mais ou menos assim que eu penso. Então, eu acho que sim. As atitudes do PT e principalmente o pós-PT contribuem para esse sentimento e foram co-criadores desse movimento bolsonarista que a gente vê hoje em dia. Se tivesse existido uma união, se tivesse existido uma retração do PT, se tivesse existido um movimento de pacificação da esquerda, talvez a gente não estivesse vivendo o momento que a gente está vivendo hoje. Embora seja muito difícil pedir para que um partido como o PT não se colocasse à frente de uma coligação, digamos assim. Mas não foi nem o que eles fizeram, eles foram egoístas, no meu ponto de vista. Porém, a gente precisa separar uma coisa da outra. O PT, com todos os seus defeitos e todos os seus problemas, quando a instituição brasileira, em forma de lei, por mais errado que fosse, porque eu, apesar de não admirar Dilma Rousseff como presidente da República, eu concordo que o que ela sofreu foi um golpe, eu acho que todos nós concordamos, porque a gente viu aquilo ao vivo ser televisionado. Quando, mesmo assim, com todos os indícios de um golpe institucional, isso se transformou na forma da lei, como a nossa democracia se organiza, e impôs ao PT a saída do poder, o PT saiu. Então, o PT respeitou o jogo democrático. E isso é louvável, digamos assim. Em relação ao fascismo, eu acho que o fascismo ele está instaurado no Brasil e ele sempre esteve presente no Brasil, porém de forma velada, porque não existia espaço para isso. O evento Bolsonaro traz à tona toda uma geração que ficou amargurada com o fim do regime militar e que fica amargurada com a ampla divulgação de direitos para todas as minorias que compõem a nossa sociedade. Então, essa classe amargurada se viu representada e ganhou voz. Só que a gente precisa entender que o fascismo, hoje em dia, não se organiza da mesma forma como a gente viu na Itália, ou o nazismo na Alemanha, apesar de táticas serem muito parecidas. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com a pós-verdade, principalmente com o senhor queridão, astrólogo, Olavo de Carvalho, que pega uma verdade, adereça de mentiras e faz com que boa parte da população comprem aquilo. Anular o pensamento contrário é uma atitude fascista. Tentar desmerecer uma ideologia ou histórico para que ele se encaixe na sua narrativa, na sua preferência de mundo, é uma atitude fascista. E é o que esse governo faz desde o momento em que ele entrou no poder. Eu tenho para mim que o momento mais emblemático desse poder, e aqui eu vou falar de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, não só amigo, mas conheci em São Paulo, que é o Roberto Alvim. O Roberto Alvim, por que ele cai do governo com aquele vídeo, quando ele faz aquele vídeo? Porque o Roberto Alvim é artista. Ele sabe comunicar. Quando ele fez aquele vídeo, ele fez o melhor vídeo que ele poderia fazer. Ele coloca escancarado o nazifascismo existente nos ideais do governo Bolsonaro.
Ele cai porque é muito explícito, mas era aquilo que o governo queria. Por que Regina Maluca Duarte não deu certo no cargo? Porque ela não vai fazer aquilo. Ela não vai dar um tiro na cabeça como fez o Alvin. Só que o Alvin já tinha passado da capacidade mental de discernir, né? Porque você pode pensar as maiores atrocidades, você só não pode expressar aquilo de uma forma tão clara como ele fez, com as analogias ao nazismo. Agora, tomar leite durante live, da mesma forma que o Bolsonaro hoje fez andando de cavalo, querendo ter uma referência à época da ditadura militar, nada disso é por acaso. Ele atinge ao público dele, trazendo aquele sentimento, porque o que é o fascismo e o nazismo? É o convencimento da massa. É você introjetar na cabeça daquela população de que existe uma superioridade de pensamento e de que o pensamento contrário pode ser demonizado. É o primeiro passo. O segundo passo é promover a aniquilação. E aí a gente está falando de mortes. Então, assim, quando lá na eleição a gente falou ele é nazista, ele é fascista, ele prega o extermínio, e as pessoas falaram não, porque no Brasil isso não acontece, a gente está assistindo claramente essa escalada. E a gente vai chegar a problemas muito, muito graves. Muito graves. E aí, galera? Alexandre, que eu sei que tem ligações com o PT, gostei muito de ouvir sua opinião sobre isso. Oi? Você tem ligações com o PT, você é petista, queria muito ouvir a sua opinião sobre isso também, é muito importante para a gente. Não, olha, inicialmente eu queria dizer a você que eu concordo muito com o Hernani. Eu acho que faltou o PT fazer uma autocrítica, acho sim. A única coisa que eu talvez não concorde tanto é quando ele diz assim, o PT não podia errar. Né? Eu acho assim, a partir do momento em que... Eu particularmente não gostaria que errasse, mas o não poder errar, o errar é da natureza humana. Né? Um partido não é um ser humano, um partido é uma coligação de vários seres humanos. Né? E eu acho que todos os partidos erram. Em todos os partidos você encontra boas e más pessoas, que você pode encontrar numa escala maior, gente mais com menos caráter, digamos assim, gente com inclinações nocivas, né, a mais em alguns partidos do que em outros, mas você sempre vai encontrar boas e maus. O PT, eu entrei para a faculdade quando o PT foi fundado, em 79, eu tinha 17 anos, e eu pude presenciar naquela época um partido realmente puro. Quando o partido, que era um partido de oposição, digamos que seria o PSOL de hoje, né? E esse partido ele assume o poder, então vem aquele fenômeno do gigantismo, porque você tem aquela galera de antes e tem aqueles que querem aderir, porque querem as benesses do poder. Então, quando você começa a agregar muita gente, se torna um partido enorme, que inclusive até hoje é o partido que tem o maior número de parlamentares no Congresso Nacional, muita gente não sabe disso. O segundo é o PSL, né, se não me engano. O que acontece? Você começa a inchar, aquele fermento que cria começa a inchar, e a chance de você ter gente canalha é muito maior. Né? Então, o fato de eu ser filiado ao PT não me confere a capacidade de dizer que todo mundo ali é gente boa. Claro que não. Claro que eu sei. Assim como nós somos sambistas, eu sei que tem um monte de sambista, gente boa, e um monte de sambista que não presta. Muitos. Né? Então, da mesma forma. Então, assim, eu não tenho esse problema de Agora, não vejo também, assim, como... Eu concordo até com uma colocação que você fez. Eu acho que o fascismo não surgiu do antipetismo. Eu acho que, muito pelo contrário, ele surgiu como desculpa, né? Eu não quero votar no PT, então vou votar nesse cara. Porque, na verdade, existia uma grande camada da população, não sei se é grande, digamos assim, uma camada da população que sempre teve, de forma dissimulada, determinados pensamentos fascistas, racistas, homofóbicos, machistas. A população
ela vivia camuflada, ela vivia escondida, porque era muito feio. Até a própria Marta colocou isso quando ela disse que essas pessoas... isso é crime, pelo amor de Deus, eu não posso dizer. Só que essas pessoas que estavam camufladas, ao verem o pensamento do líder delas, né, e tal, começaram a dizer assim, agora eu posso começar a liberar o que eu penso. Meu presidente deixou, então vamos embora. Quer saber o negócio? Não gosto do negão mesmo, não. Eu não gosto enfim, de feminista, porque toda feminista prega o aborto, que não sei o quê. A discussão começou a ficar muito rasa. Sobre a questão do aborto, por exemplo, eu, Alexandre, digo o seguinte, eu sou contra o aborto, mas eu sou contra também a criminalização do aborto. Olha a diferença da colocação. Sim. Tem diferença. Né? Eu sou contra a criminalização do aborto. É claro que ninguém quer o aborto. Agora, quem sou eu para dizer para uma mãe se ela deve ou não deve fazer o aborto? Ela é que tem que decidir, meu Deus do céu. Não sou eu. Mas eu sou contra, acho que você não deve fazer. Quem sou eu para dizer isso, gente? Então, assim, você pode, em tese, eu como espírita, eu defendo a vida, não sei o quê, beleza, tranquilo, mas isso é em tese. E voltando para a questão do fascismo agora, eu quero dizer assim, o fascismo é um conceito que sempre gera muito debate, né? Porque o fascismo não é um regime de governo. O fascismo é um somatório de características, né? Que tem, por exemplo, aquela coisa que o Collor já dizia lá atrás e que o Bolsonaro usou muito bem, né? O Bolsonaro é um grande animador de auditórios, né? Só que não é um animador simpaticão, ele é o antipaticão que atrai aquelas pessoas antipaticonas também que curtem o animador de auditório antipático, né? Aquele grosseirão e tal. Então, ele pôde usar muito aquela coisa do culto à personalidade dele, que é uma das características mesmo do fascismo, né? Aquela questão do culto à personalidade. E, como eu dizia, que o Collor dizia, eu sou contra tudo isso que aí está. Pois é, o Bolsonaro ele não fala que é contra tudo isso que aí está. Ele fala assim, tem que mudar isso aí, tá ok? Tá ok? Isso aí está errado, a gente vai mudar isso tudo. Ele só não dizia como, né? Então, quando pega o país num meio de corrupção, né, como foi na época do próprio nazismo, na época da própria Itália de Mussolini, né, então, assim, a gente vai mudar isso aí, com todo o direito a acento circunflexo no E, que não existe no final. Né? Então, assim, aquele desprezo pelos valores coletivistas, né, aquele desprezo, aquela exaltação aos valores tradicionais, né? A família, o não sei o quê, né? Tal. Então, assim, não é que a gente seja contra a família, não, mas é que eles são tão a favor da família, mas o discurso é tão diferente na hora da prática, né? Mas o que a forma família, que eles... né? O que pois é? Exatamente. Que família é essa? A dele. Bolsonaro é a favor da família dele. Exatamente. A família. Então, assim, aquela retórica toda contra os métodos políticos tradicionais, mas que, na verdade, ele sempre fez isso. Né? Agora, a maioria das pessoas que dizem assim, não, eu gosto dele porque ele não é político. Meu Deus do céu, o cara foi político durante 28 anos parlamentar, mais 2 anos praticamente agora como presidente. 30 anos com aquela bunda sentada na cadeira e que não quer ter hemorroida. Pelo amor de Deus, ainda digo que os outros querem a hemorroida dele. Tem que dar hemorroida. O cara está com a bunda sentada há 30 anos e não faz nada. Se não tiver hemorroida, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que esse controle do Estado, né, do Estado fascista, essa coisa do culto ao chefe e tal, isso tudo está sendo cada vez mais assim, fomentado, né, de uma forma que, graças a Deus, a gente tem visto agora as pesquisas, né, aquela história do somos 70%, porque aquela galera fiel a ele está cada vez mais diminuindo. Vocês devem ter reparado nas redes sociais de vocês que vários amigos que antes eram bolsominions incondicionais já começam a questionar e tal. É claro que você vai encontrar um outro, que são aquelas pessoas que começaram a discutir política 2 anos atrás, que nunca discutiram política e que não têm o menor discernimento para saber essa diferença. Agora, eu acho só o seguinte, nós demos um azar danado,
de enfrentar esse povo fascista nessa época de isolamento, né, em que eles são irresponsáveis, né, porque o seguidor do fascista é aquela criatura que vê o líder como o seu Messias, né? Tudo que ele disser, eles vão fazer. E a gente já tem um pensamento mais aprofundado, né? No sentido de que, pô, não dá para ir para a rua, não sei o que e tal. Só que chegou num ponto que hoje a gente faz Dá isso. mais. Exatamente. Porque ou vamos para o enfrentamento, ou então deixa, porque eles vão dominar tudo. As duas coisas representam um risco de vida para a gente, né? A realidade exatamente, é tanto o Covid quanto esse governo. Nós temos o risco de sobrevivência e o risco de vida. Mas o problema também é desde que o Bolsonaro assumiu, o risco de vida é iminente, né? Sabe qual é o problema? O problema é que a gente tinha o Dr. Ray, a gente tinha a Angela Bismarck e elegeram o pior participante Super Pop presidente da República. A pior opção Super Pop foi eleita presidente. Marca, é verdade. Tem que falar sobre fascismo? Isso mesmo, né? É triste, mas chega uma hora que se você não fizer piada sobre o assunto, você acaba sucumbindo, né? Com certeza. Aloysio, você até falou sobre aquela ativista fascista. A Sarah. Sarah Winter, isso. Eu gosto de seguir esse povo, né, para perturbar um pouquinho a vida deles. Então, lá no Twitter, aí ela foi e postou aquele post que todo mundo conheceu. Eu fui, não sei o que e tal, estou praticamente incomunicável. Só que ela está praticamente incomunicável, botou isso no Twitter, Facebook, Instagram, status do WhatsApp, né, e tal. Achei incrível esse praticamente incomunicável dela. Aí, mentirosa. Eu respondi a ela o seguinte, eu coloquei lá, como é que eu falei, gente? Quem não deve não teme, né, minha filha? Entre parênteses, Dr. Drauzio Varela. Mas não é? É verdade. Gente, como é que pode? Eu acho que a maior confissão de culpa que os bolsonaristas podem fazer hoje é essa reação contra as fake news. Verdade. Porque se existe um inquérito contra as fake news e você não deve, você não teme, por que você não quer que isso seja investigado, gente? Pois é. É verdade. Não é? Então, assim, eu acho isso extremamente absurdo. É a maior confissão de culpa deles. E é em cima dessas fake news que está se criando esse Estado fascista, né? E aí é quando eu volto àquela história que eu falei lá da política pública de combate ao racismo e tal, porque, gente, enquanto essa galera que não tem noção de política, que começou a discutir política 2 anos atrás, que nunca discutiu, não for esclarecida sobre esse absurdo que estão fazendo com o nosso país, enquanto que a gente está com uma Covid-19 dessa da vida, onde não se vê numa discussão ministerial nada, nenhuma precaução. Não acontece nada. Nem o presidente postando, não tem nada. Não vou fazer isso com a minha família e meus amigos. A preocupação Você não acha que talvez seja a hora de parar de discutir política e começar a pensar política para executar? Porque, na verdade, as pessoas não estão discutindo política, as pessoas estão discutindo o defeito do outro, o erro do outro, o problema do outro. As pessoas não estão pensando política, sabe? Assim, sendo extremamente chata com isso. Se você for pensar a França, você tem cidadãos políticos na França. Esses cidadãos políticos da França, com 6 anos de idade, eles frequentavam museu, eles frequentavam biblioteca e eles liam. Você tem os Estados Unidos, que pode ter todos os defeitos da face da Terra, mas o cara, quando tem 6 anos de idade e ele está na escola, ele frequenta um abrigo, ele faz um serviço voluntário, porque ele tem que sair do campo de conforto dele e começar a agir, entendendo que o mundo vai além do umbigo dele. Entendeu? É verdade. Então, aí o que acontece? As pessoas falam, vamos discutir política. Não é mais hora de discutir política, porque a gente não tem política para discutir, cara. A gente tem problema. A gente tem que pensar política e formular uma questão que resolva isso, sabe? Você quer ver uma coisa? Hoje, no meu campo, cultura,
E aí eu não vou nem tirar pela minha família, porque minhas sobrinhas frequentam teatro, frequentam museus, elas vão a todos os lugares. Então, assim, pensando nisso no meu campo de ação, que sou produtora cultural, você já viu quanto dinheiro o governo investe hoje em formação de plateia? Se você tivesse aquelas crianças de escolinha obrigadas a ir no teatro aos 6 anos de idade, hoje, aos 20, elas não estariam discutindo política, elas estariam pensando em cultura, elas estariam pensando em política, e elas teriam coisas melhores para se resolver do que ficar arranjando problema e falando que o Bolsonaro é a solução do mundo. Sim. Hoje você não discute política, porque se você é contra o Bolsonaro, você é PT, então não tem discussão, porque o seu problema é o Lula. A coisa foi minimizada. E se você é PT, o seu problema é o Bolsonaro, sabe? Então, assim, as pessoas não discutem política, as pessoas discutem pessoas. Verdade. As pessoas não discutem o problema maior. As pessoas discutem o seu posicionamento. Eu te respeito se você for bolsonarista. A partir do momento que você me respeita, apesar de eu nem ser Lula, entendeu? Apesar de eu ter votado abertamente no Ciro Gomes. Então tem uma coisa que é o seguinte, você tem que respeitar a minha opinião. Tudo parte do princípio da educação e do respeito. E as pessoas ficam pensando em discutir política. Só que, assim, você discute política, mas você não sabe nem o que o seu candidato faz. Olha lembra nem quem votou para deputado, vereador. Então, você não sabe em quem você votou, cara. Você não sabe quem... Se as pessoas acompanhassem política a ponto de poder discutir política com qualidade, o Bolsonaro não estaria onde ele está hoje. Uma coisa que... Mais de 20 anos da vida dele. Uma coisa que a gente quer do samba... Uma coisa, por exemplo, que você quer... por exemplo, a época de eleição tem disputa de samba enredo. Aí tem aquele vereador que te arruma um carro de som. Tem aquele vereador que te arruma um monte de churrasco. Aí a parceria vai e coloca a cabeça daquele cara sem nem saber se aquele cara presta ou não, mas é o que está ajudando no churrasco, está ajudando na torcida para entrar na quadra, está comprando ingresso para você. Eu acho que a gente mesmo, como compositor de samba enredo, os sambistas, a gente tem que tomar mais cuidado. Tudo bem, todo mundo quer ter o dinheiro para concurso samba enredo. O Hernani, que não é muito da área, é uma coisa que gasta-se muito dinheiro no concurso samba enredo. Só que a gente também tem que saber até onde é o limite. Para a gente não fazer propaganda de gente que não presta porque está bancando nosso churrasco, porque está dando camisa para a torcida, porque está pagando ônibus, está pagando ingresso na quadra da escola de samba. Às vezes você está vendendo sua alma para o diabo, né? Aí fica todo mundo cantando Orelê Olá, o Crivella, aí o Crivella tira o dinheiro do carnaval, fica todo mundo com cara de tacho. Alguém imaginou que nada contra, o Crivella tem a religião dele, não curte carnaval. Alguém achou realmente que o Crivella ia manter os investimentos do carnaval? O sambista, ele quer se dar bem, ele quer ter mais dinheiro do que o outro, pegando o dinheiro do vereador safado, para poder investir. Ele quer se juntar com o primeiro colocado das pesquisas para prefeito, porque ele está achando que vai ganhar uma quadra lá na frente, ou reforma da sua quadra, aí depois tira isso todo mundo e fica aquela cara de tacho. É isso que vocês estão falando, cada um tem um personalista, ninguém debate. E é muito difícil você renegar o benefício próprio em prol do bem coletivo. É muito difícil. É difícil você parar de olhar para o seu umbigo, né, cara? Eu vi você, Léo. Eu queria pontuar uma... Fala aí, Léo. Então, eu queria pontuar uma coisa que... Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Não, sim, vai. Vamos lá, eu queria pontuar uma coisa que o Luiz falou, e é verdade, sabe que eles apoiaram o Crivella? Porque o Freixo, ele tinha uma ideia de que, na minha opinião, tinha a melhor proposta do carnaval. Ele iria tirar da mão do baronato do carnaval o poder. Simples assim. O carnaval provavelmente seria gerido pela própria prefeitura através da secretaria do baronato de algumas pessoas que têm poder eterno dentro da Lies de algumas escolas de samba. Eles apoiaram o Crivella como teriam apoiado o diabo, se fosse possível. Com certeza. Que praticamente é a mesma coisa. Para alguns, em relação a questão anterior, eu queria voltar em relação ao PT. Eu acho que muito do debate, da polarização, o PT também tem o seu grau de importância. Mas eu vou voltar ao que o Bolsonaro representa. Ele representa uma ditadura militar
ele representa 64, ele representa aquelas pessoas que se sentiam representadas com o governo militar e que diziam que era tudo que era preciso tudo para poder tirar o comunismo, que o fenômeno imaginário deles era o comunismo, né? Beleza. Aí já começa a grande polarização de tudo que você não pode falar, você não pode falar contra 64, você é comunista, tudo isso. PT, PSDB. Eu não sei porquê, acredito que muito da força da política, do discurso, da narrativa, transformou o PSDB, que era um partido de centro para alguns, centro-esquerda para alguns, centro-direita, para alguns virou um partido de direita, extrema-direita para alguns. E o próprio PT ajudou muito nisso, em alguns discursos, na maneira como se retratava. Então ficou aquela coisa do PT esquerda, PSDB direita. E essas pessoas bolsonaristas, mais pró-militar, já que o PFL não se candidata, já que não se que é um PFL, que era um partido de direita, eles se sentiam, tem tu, vai tu mesmo, vou do PSDB. Mas sempre colocaram, o PSDB é meio esquerda, mas o discurso, a ativa forte sempre jogou o PSDB para a direita, assim como fortes discursos também do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, em relação a Marina Silva, também jogaram ela do lado da direita, fizeram a mesma coisa com o Aécio Neves, sem se dar conta de que elas são frentes que você pode discordar, é claro, na questão econômica, mas ali você não tem um fascismo, você não tem um nazismo, você não tem a ameaça democrática, né? Você não tem uma ameaça de ruptura democrática, como de fato aconteceu em 2016, por alguns integrantes, não só do PSDB, mas de todo o sistema político, inclusive o próprio presidente Temer, o próprio Eduardo Cunha, que num contexto de briga política, fizeram o que fizeram com a Dilma. Mas nunca o PSDB, que o PSB, que outros partidos ameaçassem quebrar a ordem democrática, assim como o PT nunca também ameaçou quebrar a ordem democrática. O que acontece é que ele ficou muito taxado também pela corrupção, e aí você questione-se o processo do presidente Lula, em se pese a atuação do juiz Sérgio Moro, mas o inegável, ao meu ver, que santo não era, nem o ex-presidente Lula é santo. Só você vê a relação dele com aquela galera lá, da Odebrecht, com os caras lá, ele é amigo de todo mundo meteu a mão com boca, menos ele, né? Todo mundo roubou, menos ele. Mas enfim, se não roubou, foi conivente ou incompetente, assim, mas muito no campo também, mas que pese isso, o PT ficou taxado. E nisso, o PSDB também se afundou, também por conta do AS, e aí ressurge o Bolsonaro, que ele sempre atuou dessa forma. É só ver discursos antigos, a briga dele com a Maria do Rosário, é só ver ele no próprio discurso do impeachment, aquela coisa absolutamente lamentável. O Bolsonaro sem polêmica, ele não se sustenta, ele não sabe se comportar num ambiente democrático tranquilo. Ele precisa da polêmica, da briga, do caos. É verdade. Galera, temos que chegar ao final aqui, porque daqui a pouco vai acabar de novo aqui o tempo. É aquela coisa, tantas pessoas foram chamadas de fascistas durante os últimos anos que quando os fascistas chegaram, ninguém percebeu, né? Exato. E agradecer imensamente a você, Leonardo, a você, Alexandre, Hernani, Marta. Tem uns 3, 4 minutos para considerações finais, 1 minutinho para cada um. Por favor, 1 minutinho para despedir, vocês falarem alguma coisa que vocês quiserem aí. Muito obrigado de coração a vocês. Vai. Eu quero agradecer a você e aos meus colegas. É um prazer poder falar um pouquinho sobre isso, que eu não seja sozinho aqui, eu só com a minha esposa. É bom falar com outras pessoas. E falar para as pessoas que estão nos assistindo, não tenham medo de escolher o lado certo da luta e não tenham medo de lutar, porque o futuro das nossas crianças e do nosso país depende do que a gente vai fazer hoje. Obrigado, Hernani. Então, hoje eu vou para a luta. Espero que vocês também. Obrigado. Vai, Alexandre. Eu queria agradecer a vocês todos também, em especial você, a Luísa, todos os debatedores aqui,
e dizer que é inegável que existe um racismo no Brasil, né? A gente só tem que procurar estudar um pouquinho mais dessas raízes para poder modificar isso no futuro, né? A gente vê que ele é tão explícito, né? Quando você se lembra dessas expressões que a gente usa, né? E da história né? Então, assim, gente, vamos procurar mudar a nossa história, né? Vamos para a rua, com cuidado, com tudo, mas vamos tentar mudar essa história, para que a nossa história não fique tão feia diante do resto do mundo, né? Aí dá para a gente fazer isso. Acho que esse tipo de debate pode contribuir, sim, desde que não fique só no debate, que a gente parta para a prática, né, como foi colocado agora. E gostaria de agradecer mais uma vez a colaboração, a minha participação aqui, né, o convite que você fez, poeta. Eu que te agradeço. E dizer que estou pronto para novas Vamos ter chamadas para que a gente possa contribuir com a nossa pequena participação com tudo isso. Muito obrigado, poeta. Marta, muito obrigado, Marta. Considerações finais. Então, eu insisto na parte da educação, mas deixar claro também para as pessoas que é hora de parar de apontar o dedo e começar a servir de exemplo, né? Se a gente indica o caminho certo, é hora da gente começar a fazer o certo para começar a servir de exemplo. As pessoas estão muito carentes de bons exemplos. Talvez por isso elas façam muito errado, né? Verdade. Sem dúvida. Obrigado, Marta. Léo. Obrigado, Léo. Satisfação imensa. Obrigado pelo convite, Aloysio. Um abraço a todos. Marta, Alexandre, Hernani. Satisfação imensa participar. E é isso. Por mais falha que seja, o importante é a democracia e sem ela não existe rumo nenhum. Estamos juntos, Aloysio. Conte comigo. Obrigado, galera. Canal SCC Produções no YouTube. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Terá esse vídeo. Tem um vídeo anterior sobre cultura, vários curtas-metragens lá, bem legais. Se inscrevam. Sexta-feira tem Home Office, de ficção. Um bate-papo tipo a gente fez, mas de ficção, está bem engraçado. Tentamos no Spotify, no Deezer, no Arshore, vários locais, Instagram, Facebook, GTV. Curtam, compartilhem. Muito obrigado a todos vocês. E não se esqueçam, nós somos 70%. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Beijo. Tchau. Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação: Aloysio Vilar. Produção e edição: Luto Tunge. Realização: SDC Produções.